Irmãos, agora vou dar início à reunião desta noite. A todos a minha saudação. Eu os convido para se colocar em pé e juntos vamos cantar o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Oremos. Glorioso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor Deus, nós te adoramos na beleza de tua santidade, do teu amor e de tua infinita misericórdia. Estamos reunidos na noite deste dia numa reunião especial de oração para bendizer o teu santíssimo nome, porque reconhecemos, ó Pai, a soberania do seu poder. Sabemos que do seu Santíssimo Espírito emana toda a sabedoria dos céus e também dirige o nosso povo e todos aqueles que te amam com sinceridade. Ó Pai bendito, nós também muito te agradecemos pelas providências divinas que o Senhor tem tomado durante o nosso dia a dia, enviando anjos dos céus para estar ao nosso lado para nos ajudar, dando sabedoria, inspiração, para que nós possamos viver uma vida justa, honrada e consagrada aqui na terra. Te agradecemos também, ó Pai bendito, pela vinda de anjos e santos nessa santa reunião, pela presença gloriosa de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e também do nosso santo e querido irmão Aldo, porque eu sei, ó Pai, que o Senhor tem enviado esses santos para reforçar o entendimento de tua santa igreja. E eles sempre estão a ver o nosso espírito, porque eles conhecem o fundo da nossa alma. Por isso eu peço ao Pai bendito que esses santos que aqui estão presentes, enviados por ti, possam eles, através da sabedoria do seu ser, derramar sobre nós bênçãos tal, que nós possamos entender a fundo o porquê devemos viver a doutrina que Jesus, nosso Senhor, deixou escrito nas Sagradas Escrituras. Ciente, ó Pai bendito, que a sua graça não vai nos faltar e que essa santa reunião será inspirada pelo seu ser e que o Senhor receberá no seu trono de graça todos os atos dessa reunião. A nossa sincera, ó Pai, e eterna gratidão. Amém. Vamos cantar o hino de número 180, Adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Ao Espírito divino,
mentira, mundo de ilusão. Eu tinha tantas amarguras, tinha só tristeza no meu coração. Que eu vivia, eu não conhecia o que era paz. Porém um dia o pranto cessou, toda a tristeza se acabou, pois uma luz vinda do Minha vida mudou, tudo em mim se transformou. Eu que tanto já sofri dentro desta igreja, encontrei o amor. Aqui achei felicidade, encontrei Jesus, o meu Salvador. Que outrora sofri tanto, tenho finalmente a paz que tanto quis. Hoje contente, louva o meu Deus, louva Jesus, caçamba formosa, porque no mundo eu Achei meu Jesus e hoje eu sigo para o céu. Bendita a hora em que aqui nesta santa igreja eu encontrei a Deus. Eu vou pra vida gloriosa, junto ao meu Jesus e a Santa Rosa.
pensamento, meu pensamento atravessa o universo e pela fé chega ao trono do meu Pai bendito, meu Criador. Venho suplicar ao Senhor um pouco mais da tua santa unção, buscar força para o meu coração.
Queridos irmãos, antes de entrar na mensagem, eu agradeço a sua presença, o esforço que cada um dos irmãos fizeram para estar aqui nesta reunião. E juntos, louvarmos e glorificarmos a Deus, não somente pela vida que nós temos, mas principalmente pela sabedoria que vem dos céus. E é muito oportuno, irmãos, que eu lhes digo, que nós precisamos, cada vez que nós viemos pelas as nossas reuniões, toda vez que nós lermos as Sagradas Escrituras, quando nós cantarmos alguns hinos, nós meditarmos e pensarmos, eu preciso mudar. Este é o ponto-chave do crescimento, irmãos. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Nós estamos caminhando para a santificação. E o processo é longo, mas o processo inicia com a obediência para passar ao estágio da consagração. E a consagração, ela só acontece quando eu meço a minha vida, os meus atos, o meu modo de ser, o meu modo de falar, o meu modo de agir, se eu comparar com a doutrina. E essa comparação, irmãos, ela precisa ser constante. Quando nós cantamos que amamos o reino dos céus, será que realmente amamos como Jesus nos ensinou? Quando nós cantamos, por exemplo, aquele hino do nosso hinário 149, na minha igreja eu sou feliz, sinto gozo e paz em nossas reuniões. Será que quando alguém vem para a igreja com o seu espírito amargurado, com o seu espírito com certo rancor de alguém, ao cantar esse hino, eu venho para a igreja, sinto gozo e paz, só tem gozo, aquele que tem o espírito aberto para Deus. Então quando canta esse hino, aí começa, de repente vem o pensamento, mas eu não posso ser amargurado. Quem está dizendo isso para você, para o Senhor, para a senhora, para nós, quando isso acontece? O Espírito Santo de Deus. Porque está nas Sagradas Escrituras, que o Espírito, ele diz lá, ouça o que os Espíritos diz às igrejas. Irmãos, quando está dito isso, igreja somos nós. Não é falar em línguas, que um fala de um jeito, outro fala do outro, estou criticando ninguém não. Mas quando se fala que ninguém entende nada, como é que vai compreender e como é que vai crescer em espírito? Então Deus, através do seu Santíssimo Espírito, Ele fala conosco através do nosso subconsciente. Quando vamos fazer alguma coisa que não é correta, logo vem o pensamento, eu não posso fazer isso, dê atenção a isso. Dê atenção a esse pensamento, porque é o Espírito Santo de Deus falando conosco quando isso acontece. Quando vem para a igreja, ouve uma mensagem, e muitas vezes é uma mensagem que chega a chacoalhar a igreja, irmãos, isso é necessário. Não é ofender ninguém não. Jesus chacoalhou e muito o povo do passado com a sua doutrina, e a doutrina dele chacoalha muito. E nós precisamos desses chacoalhões. Ninguém deve sair de uma reunião revoltado porque a palavra foi diretamente ao seu coração. Por que não deve fazer isso? Porque é o Espírito Santo de Deus falando com a sua pessoa, falando com a minha pessoa, falando conosco. E nós precisamos dar atenção, porque nós precisamos mudar, irmãos. Nós precisamos mudar e mudarem muito, para podermos atingir o estágio de santidade. E é necessário nós atingirmos isso, irmãos. Por isso que está aqui no boletim, que nós não podemos ser malcriados, não podemos ser estúpidos, não podemos xingar ninguém, não podemos falar palavrões, não podemos criar inimizade, não podemos ter malquerência, porque tudo isso não faz parte do Espírito Santo de Deus. E porque, irmãos, nós precisamos, como está também dito aqui,
ser zeloso de bem, procurarmos ser justo, precisamos ser bondosos, precisamos ser consagrados, porque isso é doutrina, a doutrina que veio dos céus. Irmãos, e custou um preço muito alto, para ser desprezado, é um pecado muito grande. Lembre-se, irmãos, que nas Sagradas Escrituras tem uma passagem muito bela de Jesus, que ele chegou a ficar agoniado. Jesus chegou a ficar agoniado, momento antes de sua crucificação. Ele se isolou de todo mundo e foi falar com o seu pai. E o seu suor transformou-se em sangue, não porque ele estava com medo de ser martirizado, não. Não porque Jesus nunca teve medo. Mas ele sentiu que aquele momento duro estava chegando. Aí ele fez um pedido ao pai. Ó pai, se o meu sacrifício for em vão, passe de mim este cálice. Irmãos, que palavra profunda. Ele, Jesus, falando com seu pai, ó pai, é a mesma coisa que ele dizer, se o meu sacrifício não valer para nada, se eu passar todas essas dores, para lá na frente não servir para nada, tire de mim esse sacrifício. E o pai não tirou. Sabe por quê, irmãos? Que o pai não livrou Jesus do martírio da cruz? Porque ele sabia que o seu sacrifício teria um valor eterno. E bem-aventurados seriam aqueles que desse valor às gotas de sangue, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E ele então, irmãos, morreu por nós. Para que nós pudéssemos entender isso, para que nós pudéssemos compreender que nós não podemos ser estúpidos, que nós não podemos ser malcriados. E precisamos entender isso, irmãos. Precisamos compreender isso. Por isso que a nossa doutrina, irmãos, ela precisa ser pregada com autoridade, porque a autoridade não é de quem está pregando, não, porque a doutrina tem autoridade. E Jesus, irmãos, ensinou a ser consagrado com muita autoridade. São Pedro sentiu isso, porque não é só falar eu amo, eu amo, eu amo. Não é só falar, não, tem que provar que ama a Deus. E nos piores momentos de sua vida, precisamos dar prova disso. São Pedro sentiu isso, irmãos. São Pedro sempre falou que amava Jesus. O primeiro a chamar Jesus de fantasma foi ele. Quando Jesus andou sobre as águas, e ele então falou para os colegas dele que estavam no barco, olha, vem um fantasma, e ficou com medo. Jesus então disse, não temeis, sou eu o Salvador. Aí São Pedro, que amava muito Jesus, então se glorificou, né? Ficou contente e falou, mestre, me dê autoridade também. Jesus falou, venha Pedro, venha também, desça do barco. E ele desceu. Quando chegou próximo de Jesus, ele começou a afundar. Mestre, socorra-me, estou perecendo. E ele falava que seguia Jesus na íntegra, que amava Jesus na íntegra. Jesus não deixou isso registrado para denegrir a imagem dele, não, longe disso. Mas para provar para nós que falar que cremos e amamos o irmão Aldo não é suficiente. Não é suficiente. Aí Jesus pegou na mão de Pedro e disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Então, irmãos, quando nós falamos que cremos, que amamos, precisamos, irmãos, fazer o que falamos. Ah, mas eu sou malcriado porque eu nasceu assim, coisa nenhuma.
nasceu assim coisa nenhuma. Aprendeu durante a sua vida e que precisa mudar. Porque a palavra de Jesus pediu mudança e pede mudança. Então, se você gosta de falar palavrões, mude a sua atitude. Porque é pecado falar palavrões. Jesus ensinou isso. E ele pediu na cruz do Calvário, antes de ser crucificado, se o seu pedido não valesse para nada, que ele não fosse crucificado. Então o pedido de Jesus é uma ordem muito grande, tem um poder muito grande, e que precisa fazer efeito na nossa vida, irmãos, porque nós representamos uma gota de sangue derramada na cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo. E antes de Jesus vir a esta terra, através dos apóstolos, através dos santos profetas, Jesus disse isso, Deus disse isso, o que está escrito aqui no boletim: filho meu, veja o alerta de Deus ao povo do passado, que vale até hoje. Então todo aquele que fala que é cristão, não importa se é apostólico ou não, abriu a boca para falar que Deus é seu Pai e que Jesus é seu Salvador, precisa dar valor à doutrina que ele, Jesus, ensinou no passado. E diz aqui: filho meu, atenta para as minhas palavras. Atenta é para ouvir, compreender e praticar. Deus falando: filho meu, atenta para as minhas palavras e os meus ensinos, incline os teus ouvidos. Ou seja, temos que abrir os ouvidos, irmãos, mas muito bem abertos, para absorver a justiça, o amor, o perdão e os ensinamentos de Deus. E ele diz mais: filho, desvia de ti toda falsidade. Toda falsidade precisa ser desviada. O apostólico e o filho de Deus, o cristão, não pode ser falso. O bispo sempre dizia isso. Filho de Deus tem que ser sim, sim, não, não. Ele não pode usar de falsidade. Diz mais: afasta de ti toda a perversidade. O cristão, principalmente o cristão apostólico, não pode ser perverso. Ele precisa ser uma pessoa correta, justa, sensata, porque é a vontade de Deus. Dê ouvido, Deus disse: filho meu, dê ouvido às minhas palavras. E as palavras dele devem serem consagrados, zeloso do bem e de boas obras. Os filhos de Deus devem proceder a cada dia, sendo a luz para o mundo. Ensinamento de Jesus, nosso Senhor. E nós, irmãos, precisamos edificar o nosso espírito, como disse Jesus também, como foi uma casa edificada sobre a rocha, rígida, firme, para que nós possamos, irmãos, ser vencedor. Mas a doutrina de Jesus, ela se resume em 2 pedidos dele. Muito simples, irmãos. Nada complexo. Muito simples. E todo mundo fala. Quem não conhece o que eu vou lhes dizer agora? Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Agora, irmãos, vamos refletir. Eu disse que nós precisamos dar ouvido. É a palavra da doutrina. Quando Jesus falou amar a Deus, vamos pegar essa palavra amor. O que significa amor? Amor, irmãos, significa respeito.
Simples assim. Quando Jesus falou amar a Deus, é respeitar a Deus na sua vida, sobre todas as coisas. É não questionar a Deus em nada. Amar é respeitar. Se a pessoa ama a Deus, precisa provar que ama através do respeito. E quando se tem uma vida mal criada, quando se tem uma vida perversa, quando se tem uma vida cheia de rancor, cheio de ódio, cheio de maus sentimentos, ela está desrespeitando a Deus. Isto é pecado. Isto é pecado. Jesus disse: amar o seu próximo como a ti mesmo. Se amor é respeito, respeitar o seu próximo, seja quem ele for. Aonde estiver. Não importa que... mas ele faz isso muito errado. Tem que respeitar ele e ponto, e acabou. É doutrina. Palavras de Jesus, que não pode cair por terra, e não vai cair. Ninguém tem autoridade nesse mundo para derrubar a palavra de Cristo. Ninguém. Ninguém. Porque Jesus pediu que ele não fosse sacrificado se a palavra dele caísse por terra. E o Pai não tirou o sacrifício, porque a palavra de Jesus jamais cairia por terra. Então, irmãos, respeitar o próximo é ser justo. Por isso que pede aqui, inclusive está no boletim, tem que ser justo. A justiça faz parte da virtude do Espírito Santo de Deus. Tem que ter um proceder amoroso. Então não basta falar que ama o irmão Aldo. Não basta falar que ama a Deus. E Jesus provou isso, irmãos, no Sermão da Montanha. Judeus, povo lá da época, inclusive está uma parte aqui no boletim. Uma grande parte dos judeus que ouviram a mensagem de Jesus, que ouviram a sua doutrina de amor, a sua doutrina de justiça, não puderam ser livres do pecado. Por quê? Porque ele só falava que amava Abraão. Abraão é o pai da nossa fé. E Jesus então subiu num determinado ponto, lá numa altura, e falou para eles: bem-aventurado é os mansos e humildes de coração, porque estes herdarão o reino dos céus. Porque eles falavam que amava a Deus, amava Abraão, que amava Elias, que os profetas, como Eliseu, era profeta deles, mas não era humilde o suficiente para mudar as suas atitudes. Eles não promoviam a paz. Era um povo briguento. Era um povo que vivia na discussão. Era um povo que era cheio de rancor. Aí Jesus, olhando para aquele povo, e disse: bem-aventurado é os mansos e humildes de coração. Bem-aventurado é aqueles que promovam a paz. Bem-aventurados que promovem a paz, porque destes é o reino dos céus. Eles não promoviam a paz. Falava que amava a Deus, mas não promoviam a paz. E Jesus, conhecedor do coração, sabia dessas atitudes, subiu naquela montanha e falou com a autoridade: se não mudar, não adianta nada dizer, que é filho de Abraão. E nós? Já mudamos a nossa atitude para melhor? Será que certas vezes saiu da igreja? Nossa, mas tinha que falar assim? Aquele hino parece que tocou no meu coração. Parece que falou comigo. E às vezes sai da reunião revoltado. Mas não é o hino sozinho que falou.
É a autoridade da virtude da palavra que está no hino. Se você vier com atenção para a reunião, ela pode ir fundo no seu coração. Mas não é para te machucar, não. Não é para te ferir, não. Por isso que eu costumo dizer que ninguém deve falar, aquela mensagem, olha, o coro cantou praticamente para aquela família. O coro cantou para nós. A mensagem que veio do boletim, olha, mas essa aqui, ó. Sejam justos e pacientes, que é pecado ser injusto. Aquela injustiça que aquela família pratica no dia a dia. Que isso? Negativo. Não se deve agir assim. Porque a palavra, ela vem dos céus. A palavra é a doutrina. E a doutrina tem autoridade. A doutrina tem autoridade. E quando ela penetra no seu coração, que às vezes ela chega a ferir, mas é para o seu próprio bem. É para o meu próprio bem. É para que eu possa chegar no meu recinto com aquele pensamento, nossa, mas aquela mensagem, ela falou para mim, olha, naquele ponto, nossa, aquilo foi para mim. O que eu tenho que fazer? Santa Vó Rosa, me perdoe, vó. Este ponto realmente passou despercebido. E eu vou mudar. Eu vou mudar. Irmãos, isso é crescimento. Quando eu penso assim e ajo assim, eu estou crescendo na fé. Eu estou crescendo no amor. Eu estou edificando o meu espírito na palavra. Como diz Jesus, está aqui no boletim. Todo aquele que ouve as minhas palavras, disse Jesus, ouvir é dar atenção. Ouvir, do modo que Jesus está falando aqui, é para dar atenção. Puxa vida, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. É isso que Jesus quer de nós, irmãos. Jesus não quer que eu fique falando para todo mundo, eu tenho fé, eu creio no irmão Aldo, como que a minha fé fosse gigantesca. Não foi isso que Jesus pediu para mim. Ele não pediu que a minha fé fosse gigantesca, não. Porque ele falou, se a minha fé for o tamanho de um grão de mostarda, irmãos, peguem um grão de mostarda na mão. Eu já tive essa oportunidade. Para comparar o que Jesus estava falando, por que ele falou que a minha fé tem que ser tamanho do grão de mostarda? Sendo que o grão de mostarda é pequenininho. Agora, tente quebrar esse grão de mostarda. Tente quebrar ela. Tenta quebrar esse grão. É rígido. Ela é forte. Irmão, Jesus quer a nossa fé rígida, a nossa fé forte. E para isso eu preciso absorver os ensinamentos dele. Eu preciso fazer o que está dito aqui, ouvir a palavra dele, Jesus, porque se eu fizer assim e praticar o que ele me ensinou, eu estarei edificando, como está no boletim, a casa sobre a rocha. Aí vem a chuva, mas nessa chuva que molha todo mundo não. São exatamente as lutas, as dificuldades, aquela maneira que o seu colega fala contigo. Não, mas não precisa, para quê? Você ganha o quê indo para a igreja? Você ganha o quê indo para os ensaios? Você sabe responder isso? Sabe responder isso para o seu colega? Quando você recebe um convite, não precisa ser só jovem não, tá? Qualquer um de nós. Recebe um convite para ir numa festa, para ir num lugar que você não está acostumado a ir. Porque não se sente bem, mas o convite está ali. Aí você fala, não, eu não vou não, porque hoje eu vou para a minha igreja. O que você ganha lá? O que você vai ganhar lá, indo para a igreja? Você sabe dar uma resposta coerente? Tem que ter fé. Tem que ter sabedoria. Para dizer, eu vou lá porque lá eu me sinto bem. Lá eu falo com meu Deus. Lá eu preparo o meu espírito para o meu Deus.
Lá é a casa do meu Deus. E eu não troco a casa do meu Deus por nada. Tem que ser uma resposta dessa altura. Com esta convicção. Porque você sabe o que quer. Porque você ouve a palavra. Porque você está edificando o seu espírito na palavra. E vem o que vier sobre ti. Você não vai perder a sua fé, porque ela é igual ao grão de mostarda, rígida, forte, inabalável. Mas para isso, irmãos, precisa dar atenção. E muita atenção. Não é para reunião, não. Atenção para a palavra. Para a palavra de Deus. Seja na sua casa, seja na rua, seja no ônibus, seja onde for. Quando você cantar um hino e esse hino falar para você uma coisa e você viver outra, é o Espírito Santo de Deus falando para você mudar. Dê atenção a isso, porque é isso que você precisa fazer. Não, mas eu não, que é isso? Vem para a igreja para fazer isso, para fazer aquilo, para conversar com esse, para conversar com aquilo. Tudo que fala, não. Vamos lá, vamos para outro lugar, vamos. Hoje não, eu vou assistir via internet. Aí chega alguém e fala, vamos tomar um café, você deixa lá a reunião para trás. Estou cansado, deita, quando você acorda a reunião já acabou. E você não edifica, não dá atenção. O que acontece com o seu espírito, como está aqui na palavra. Aí vem os raios, as tormentas. Diz aqui, é igual o homem que edificou a sua casa sobre a areia. Vem a chuva, transbordaram um rio, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa e ela se desabou. Os convites. Vamos lá, não dá atenção não, você acaba de não dar atenção à palavra. Não, mas não precisa tudo isso, não precisa de tanta santidade assim. Ali é a invenção da Santa Vó Rosa, aquilo é a invenção do irmão Aldo. Não, Jesus pediu, mas ele pondera a sua vida. Jesus é perdoador, Jesus é misericordioso. Vamos levar no banho-maria, como diz o povo, né? Você não está dando atenção e ouvido à palavra, não está edificando o seu espírito na palavra. Quanto menos espera, as lutas vêm, as dificuldades aparecem e você dá a Deus a sua fé. Temos que ser vigilantes, irmãos, muito vigilantes, para que nós possamos vencer aqui na terra, irmãos. E paralela a este pedido de Deus, filho meu, atenta para as minhas palavras. Quem assistiu o batismo de Jesus, naquela ocasião, o Espírito Santo de Deus falou para todos aqueles que estavam no entorno de Cristo. E ele usou uma expressão semelhante a esta. Este é meu filho amado, a quem eu tenho satisfação, para quem eu tenho prazer em estar com ele. Aí ele diz, a ele dê ouvido, a ele dê atenção. Então o Espírito Santo de Deus, irmãos, o Espírito Santo do Pai falou para todos aqueles que estavam no entorno de Jesus no seu santo batismo. Dê atenção ao que ele falar. Dê ouvido ao que ele pedir. Faça exatamente do que ele lhes ensinar. Porque você só tem a ganhar. Em outras palavras, foi exatamente isso que o Espírito Santo de Deus falou naquela ocasião. E que ficou registrado nas Sagradas Escrituras. Que é para nós entendermos isso, irmãos. E trazermos para nós essa responsabilidade de mudança. De mudança.
Eu preciso mudar. Se eu não mudar, eu não cresço em santidade. E nós temos que mudar e mudar rápido e muito, para que nós possamos estar sempre firme. Irmão, Jesus fez tudo o que precisava fazer. Ele ensinou tudo o que precisava ensinar. Ele pediu tudo o que precisava pedir. E ele disse isso quando ele fechou, minutos antes dele fechar os seus olhos naquela cruz do Calvário. Que é muito falado. O coro canta, inclusive, essa expressão de Jesus no oratório na cruz. E quando o coro canta o oratório na cruz, chega nesse pedaço, aí fala: silêncio, silêncio. Jesus, irmãos, ele olhou para o Pai e disse: Pai, está consumado. Ele fechou os olhos. O que tem isso a ver? Tudo. Sabe o que significa essa expressão de Jesus, irmãos? Antes dele chegar nesse ponto, ele olhou por mim. Eu costumo dizer isso na minha mensagem quando cabe essa oportunidade. E aqui cabe. Jesus orou por mim há 2000 anos atrás. E se você crê nele, ele orou por você também. Quando ele disse: Pai, eu dei-lhes a glória que tu me destes. O que é glória, irmãos? É os ensinamentos, as virtudes do Espírito Santo do Pai. Eu dei-lhes a glória, Pai, que tu me deste. Aí ele usou a outra expressão belíssima, né? Muito bela. Não rogo só por esses que estão aqui, não só por aqueles que estavam com ele, Jesus, mas eu rogo por aqueles que hão de crer. Essa palavra hão significa no futuro. Para aqueles que hão de crer na minha palavra. Eu, Valdomiro, creio na palavra de Cristo. Eu creio na palavra de Cristo. Então ele orou por mim, para que eu tivesse a mesma unidade de espírito que ele, Jesus, tem com o Pai, e eu pudesse ter com ele. Ele orou por mim, me pedindo sabedoria dos céus, para que eu pudesse governar a minha vida no temor do Senhor. Ele fez isso, irmãos, por nós. Depois dele curar cego, aleijado, ressuscitar, tirou Lázaro do sepulcro. Depois dele expulsar maus espíritos. Depois dele dar exemplo, se cair no chão tem que levantar. Porque Jesus caiu. Ele não caiu por causa de pecado, não. Ele poderia ter evitado os tombos. 10 vezes ele caiu na Sagrada Escritura, está dito lá. 10 vezes Jesus caiu, quando carregava aquela cruz do Calvário. Sabe por que ele caiu, irmãos? Alguém pode pensar, mas ele estava sentindo dor, ele era empurrado, nada disso. Ele, embora sentia dor, sim. Por que Jesus andou sobre as águas? Porque ele tirou a gravidade no seu entorno. E ele flutuou. Não sabe se tirar a gravidade, todo mundo flutua. Jesus fez isso. Ele poderia ter feito isso também naquele momento que estava com a cruz nas costas. No momento que empurravam ele, que chicoteavam ele, que cuspiam nele. Ele poderia ter feito isso, que ele não caía de jeito nenhum. Mas ele não fez por quê? Porque quando ele caía, ele olhava para os céus e pedia para o seu pai força. A sua santa mãe, do lado dele, falava: filho, vamos, filho, você tem uma missão a cumprir. E ele pedia a Deus para ajudá-lo a cumprir essa missão. Irmãos, o pecado, Jesus não pecou não, tá? Estou falando isso não. O pecado derruba as pessoas. A falta de amor, a falta de pudor, a falta de justiça, a malcriação, a estupidez. Tudo isso derruba as pessoas porque são pecados.
E você, o seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar, o lugar do cristão não é no chão. Não é no chão. Quando isso acontecer, tem que reconhecer que está errado e pedir perdão a Deus. Nos tempos presentes, a Jesus e a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Me perdoe, meu Pai, me ajude. E se você for sincero, Ele vai te ajudar e você vai sair do chão. Porque o chão não é o seu lugar. Porque você tem uma meta, que a sua meta é entrar no reino dos céus. Assim como Jesus tinha uma meta, dar a sua vida em sacrifício por mim, por nós. Ele não podia ficar no chão. A nossa meta é o reino dos céus. O pecado não pode nos dominar. Se ele entrar na nossa vida, nós temos que expulsá-lo. Através da oração, da vigilância, porque só orar também não resolve nada não, tá, irmãos? As pessoas falam que agora que oração resolve, não resolve nada não. Se oração resolvesse alguma coisa, o mundo não estava do jeito que está. Porque não foi isso que Jesus ensinou. Jesus disse, orai e vigiai. As pessoas não vigiam, ficam orando, não resolve nada. Tem que vigiar para a sua oração ter autoridade, para ela ter efeito sobre a sua pessoa. Tem que vigiar. Por isso que está dito aqui, a oração dos justos é ouvida nos céus. Tem que vigiar para ser justo. E Jesus ensinou tudo isso, irmãos. E depois ele disse, Pai, está consumado. Ou seja, Pai, eu fiz tudo o que tinha que fazer. Eu ensinei tudo o que tinha que ensinar. Eu prometi tudo o que tinha que prometer. Eu dei a minha vida que o Senhor me pediu. Agora, Pai, é com eles. Agora é com eles. A minha parte eu fiz. Por isso que ele disse, está consumado e silêncio total. Agora, irmãos, é comigo. Agora é comigo. Jesus não vai voltar a essa terra para morrer de novo, não. Agora é comigo. Ele orou por mim, ele me ensinou, ele me doutrinou, ele falou que eu tenho que vigiar. Se eu vigiar, ele vai me ajudar. Se eu vigiar, a oração vai ser ouvida nos céus. Ele me ensinou que eu tenho que fazer a minha parte. Jesus ensinou isso, irmãos. Não adianta entregar, só querer, me ajuda. Se a parte é sua, tu tem que fazer. Não adianta pedir para Jesus fazer, que ele não vai fazer não. E ele disse isso quando ressuscitou Lázaro. Removam a pedra. Jesus poderia remover a pedra facilmente. Mas por que ele não fez isso? Porque os homens conseguiam fazer isso. Não importa o que ele usasse. Ou usasse pá, enxada, ou tifor, ou talha, ou guindaste, não sei o que tinha na época. Mas os homens tinham condição de tirar aquela pedra. Então, eles tinham que fazer. Agora falar para Lázaro, Lázaro, venha Lázaro, levante daí, os homens não conseguiriam fazer. Não adiantava falar, venha Lázaro, Jesus está te vendo, venha Lázaro. Ele não ia vir. Agora o que os homens precisavam fazer, tinha que ser feito. Por isso que Jesus disse, removam a pedra. Depois que a pedra foi removida, aí ele falou com a autoridade que Deus deu a ele, Lázaro, venha a vida. E ele veio. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? A nossa parte nós temos que fazer e bem feita. E bem feita. Porque se não fizer bem feita, não adianta pedir para Jesus fazer, que ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Não adianta pedir a Santa Avó Rosa fazer o que você tem que fazer, porque ela não vai fazer. Então, por isso que eu falo sem medo de errar. Sem dúvida que eu estou lhes dizendo, precisamos moldar a nossa vida na doutrina, para que a doutrina guie os nossos passos.
e o espírito das trevas seja afugentado pelo poder de Deus, dado a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, porque nós não temos autoridade para expulsar espírito das trevas, essa autoridade é de Deus. Se eu merecer, Ele faz isso por mim. Eu só vou merecer se eu fizer a minha parte. Essa é a nossa doutrina, irmãos. Essa é a doutrina que vem dos céus. Dê ouvido a ela. Dê ouvido a ela. Pedido de Deus e pedido de Jesus, nosso Senhor. Não fique preso às coisas desta terra. Adquira o que precisa ser adquirido, mas seja justos ao adquirir as suas coisas. Irmãos, tem uma frase para encerrar. Eu, particularmente, que leio bastante as Sagradas Escrituras, porque gosto. Eu acho de umas frases, inclusive saiu no boletim da semana passada. Já falei várias vezes sobre esse assunto também. Uma das frases mais belas que tem nas Sagradas Escrituras é a de Jó. Nu eu vim do seio de minha mãe, do ventre de minha mãe. Nu eu voltarei ao seio do meu Senhor. Não brigue por nada dessa terra, não. Não se enche das coisas soberbas dessa terra, não. Porque ela vai ficar na terra. Indo para o céu ou indo para o inferno. Ela vai ficar na terra. Nu, nós viemos do ventre de nossa mãe. E temos que ter em nosso coração que nu iremos para a glória do nosso Senhor. Por isso que na mensagem da coleta, a esperança desta igreja cumprir a sua missão aqui na terra é muito grande nos céus. Porque o poder de Deus está sobre nós. Irmão, se você faz coisa errada, mude pelo amor de Deus. Se tem rancor, tire isso do seu coração. Se tem ódio, tire isso do seu espírito. O mais rápido possível, através da oração sincera e do arrependimento. E vigie mais, para que a sua vida seja sempre agraciada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui, irmãos. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. Se eu quiser e pautar a minha vida, Ele vai me ajudar. Agora, se eu pensar tudo isso, se eu vim aqui para pregar porque eu fui escalado, eu fui escalado, vou pregar. Só vou pegar o boletim, vou ler. O boletim tem 3, 4 páginas, já faz a minha parte, acabou. Eu estou escalado mesmo. Vou lá numa filial, prego e volto. Santa Avó Rosa iria me cobrar. Vai me cobrar. Não vem para a igreja porque falaram para você que hoje é reunião de oração, não. Se for para vir assim, fica em casa. Vem para a igreja porque você quer transformação do seu espírito. Venha para a igreja porque você ama a igreja. Obedeça a disciplina porque você ama a disciplina. Tire essa estupidez. Pare de falar palavrão. Mas não é porque eu estou pedindo, não, que não é eu, é a doutrina que está pedindo, eu só estou falando. Eu não consigo, consegue sim. Se tu me pedires, eu te darei da água da vida. Jesus disse isso. Então peça. Peça para Ele tirar isso do seu coração. Ele vai tirar, mas você tem que querer. Você tem que aceitar. Vem para a igreja porque você ama a igreja. Senhor, a senhora que está assistindo a minha reunião nesse momento, você está assistindo, eu espero porque você ama a igreja. Porque você se sente bem assistindo às reuniões apostólicas. Então, pelo amor de Deus, mude o seu espírito também, se precisar. Não ore por orar, não. Mas mude o seu coração. Irmão, muito obrigado pela sua presença, pelo seu respeito.
e pelo seu silêncio. Que a Santa Avó Rosa lhes abençoe grandemente. E que os irmãos possam ser sempre assim, em todas as reuniões da igreja. Procurando crescer um pouquinho, não tenta mudar de uma vez não, porque se você tentar mudar de uma vez, você pode ficar no caminho também. Mude aos poucos. Suba degrau por degrau. Bem devagarzinho. Clamando, pedindo, orando e vigiando. Sua vida vai ser melhor. E a graça salvadora do Espírito Santo de Deus estará sempre sobre você. Amém. Convido a igreja para se colocar em pé. Nós vamos cantar o hino de número 85, Nossa Oração. A ti, Todos em sentido de reverência, faça a sua oração. Tira ela de dentro do seu coração, que ela chegará ao trono do Pai. Amém. Vamos cantar o hino de número 119, ao único Deus. Agradecimentos também àqueles que acompanharam essa reunião via internet. É assim que possível, vem estar conosco dentro do nosso templo, para juntos também, pessoalmente, agradecer a Deus. Oremos para encerrar a reunião. Bendito Deus, soberano e eterno Pai celestial, Deus do amor, Deus da bondade, Deus da misericórdia. Muito obrigado, Pai bendito, por fazer parte de nossas reuniões. Muito obrigado por ter enviado
em nome do teu amado Filho Jesus, o outro Consolador, para nos dar autonomia para falar de sua doutrina, para que a nossa fé seja edificada nessa doutrina. Muito obrigado, ó Pai bendito, por enviar anjos dos céus para nos alertar no nosso cotidiano, para nos guiar no caminho do bem e da justiça. E alguma falha que cometermos durante o nosso dia a dia, esses santos têm sempre nos alertado para isso não se repetir. É o seu Santo Espírito falando conosco. Isto é uma dádiva preciosa, ó Pai. Nós não temos como pagar. Só reconhecemos que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é eterno. E eu faço parte, e nós fazemos parte dessa resignação. Nos ajude, ó Pai bendito, a praticar aquilo que o teu amado Filho Jesus nos ensinou, nos concedendo sabedoria dos céus. Por isso eu lhes peço em nome do teu amado Filho Jesus, em nome de Maria Santíssima, em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, dê aos teus filhos aquilo que eles estão lhes pedindo neste momento. Conceda a eles esta graça salvadora, para que a sua fé seja inabalável. Da mesma forma, Pai, nessa caixa de pedido de oração, tem alguns nomes de pessoas que estão precisando de uma ajuda especial, estão precisando de uma graça especial, querido Pai. Eu lhes peço, em nome do teu amado Filho Jesus também, conceda a eles esta graça especial, aliviando as dores, aliviando os seus sofrimentos. Quem sabe que muitos ou alguns deles estão no leito do hospital que não conseguem nem se mexer, porque estão em coma e talvez não conseguem nem falar. E eles, seus amigos, seus parentes, fervorosos nesta fé verdadeira, trouxeram os seus nomes aqui nessa caixa de pedido de oração, pedindo um socorro do seu Santo Espírito. Querido Pai, eu lhes peço como pastor de tua Santa Igreja, atende esses pedidos deles. Quem sabe também uma mãe que está chorando, um pai que está sofrendo porque o seu filho está numa cadeia, deixou de observar os seus santos ensinamentos. Console o coração desses parentes. Quem sabe, no futuro breve, eles reconheçam a fraqueza, se arrependam e recebam também a sua graça. Eles possam voltar para a sociedade, sabendo que devem ser justos, sinceros e leais. Agora nós iremos para os nossos lares. Nos conceda a graça do seu Santo Espírito, ó Pai. Dê a unção gloriosa do seu santo ser a todos nós. Que a bênção de Jesus, a unção gloriosa de Maria Santíssima, o amparo da Santa Avó Rosa nos acompanhe e também nos dê o privilégio da companhia gloriosa do nosso santo e querido irmão Aldo. Amém.